Comigo a sua Bíblia Sagrada, no livro de Neemias, capítulo de número 1, né? Nós vamos ter o privilégio aqui de poder ministrar a palavra do Senhor. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4, é o versículo para a nossa meditação hoje. Neemias capítulo 1, verso de número 4. Acredito que você abriu a sua Bíblia. Vamos ler comigo. Diz assim, ó: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando nós falamos de recomeço, nós falamos de começar de novo. Nós falamos de refazer algo que foi interrompido. Ou seja, de retomar algo que nós começamos e não terminamos. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Não é verdade? Então, quando a Stephanie ela me convidou para esta live com um tema de recomeço, falando da sua trajetória ministerial, falando de um momento que ela viveu, onde ela quis parar, onde ela quis desistir da sua caminhada, onde ela quis desistir do seu ministério, eu comecei a meditar e o Espírito de Deus me levou a Neemias, porque para que nós possamos entender, amados, quem foi Neemias? Neemias, segundo a Bíblia, ele foi o copeiro do rei Artaxerxes, que comandava o Império Persa. A Bíblia diz que Neemias era filho de Acalias. Ou seja, nós sabemos que Neemias ele era copeiro do rei. E Neemias ele tinha uma função que representava uma posição muito importante dentro de uma estrutura administrativa do Império Persa. Nós sabemos que esta função tinha como um pré-requisito cuidar da alimentação do rei, para que o rei não fosse envenenado. Neemias era aquele que zelava pelo rei. Neemias era aquele que estava do seu lado em um momento que ele vivia. Porque antigamente o copeiro ele exercia uma influência sobre o rei. Até porque eles participavam da vida íntima do rei. Eles estavam lado a lado com o rei, eles viam um momento de angústia, ele via um momento de tristeza, ele via um momento de agonia que o rei passava, que o rei vivia. Ou seja, nós precisamos entender que Neemias era uma pessoa de alta confiança, era um camarada que estava ali quando o rei estava desanimado. Ser copeiro, amado, na época de Neemias, não é um copeiro de hoje, como nós vemos, aquele que serve as pessoas, aquele que faz ali para o outro. Não. Na época de Neemias, o ofício de copeiro, ela podia ser combinado com funções importantes, como o próprio chanceler, como o chefe do tesouro, aquele que era responsável pela administração, era aquele que selecionava as pessoas para poder ter uma audiência com o rei. O Neemias ele não era um copeiro qualquer. Neemias era o camarada que carregava o anel do rei, o anel que possuía o selo, o anel que selava os decretos. Mas esse Neemias, segundo a Bíblia, um belo dia, a Bíblia diz que Neemias estava na fortaleza em Suzã. E de repente um de seus irmãos, Hanani,
chega até ele e ele pergunta o que tinha acontecido com aquelas pessoas que estavam ali no cativeiro. E ele ali começa a relatar a Neemias o que tinha acontecido. E Neemias começa a ouvir que os muros de Jerusalém tinham se fendido, que as portas tinham sido queimadas a fogo, e que havia lá naquela província uma grande miséria e um desprezo muito grande. E quando Neemias, ele ouve isso, a Bíblia diz que Neemias, ele ouvindo essas palavras, a Bíblia diz que ele se assenta, a Bíblia diz que ele chora, a Bíblia diz que ele lamenta por alguns dias. E aí é que me chama a atenção, porque quando eu lia isso aqui, eu fui olhando para tentar entender o sentimento que Neemias estava ali. E depois que Neemias, ele recebe essa notícia, depois que Neemias, ele recebe aquilo, Neemias, ele começa a ter um momento de angústia. A Bíblia diz que ele senta, ele chora, a Bíblia diz que ele lamenta. Eu vejo, sabe o que? Que mesmo gerando em nós, como gerou em Neemias, mesmo gerando em nós alguns sentimentos, muitas das vezes, como foi gerado ao coração de Neemias, mesmo gerando em nós esse tipo de sentimento, nós não podemos parar, filho. Nós não podemos desistir. Nós não podemos regredir, nós não podemos. Quando ele senta, quando ele chora, quando ele lamenta, o coração de Neemias é tomado por alguns tipos de sentimento. E é esse tipo de sentimento que eu quero trazer aqui a você. É sobre esse tipo de sentimento que foi gerado ao coração de Neemias que eu quero falar para você aqui. Entenda algo, meu amado, mesmo que nós passamos por alguns tipos de sentimento, da mesma forma que passou Neemias, nós entendemos que ainda é possível recomeçar, ainda é possível a gente ter uma comunhão com Deus, ainda é possível a gente viver o sobrenatural dele, ainda é possível a gente entrar dentro dos santos do santo, ainda é possível. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um primeiro sentimento brotando ao coração de Neemias quando ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. Eu vejo um primeiro sentimento brotando ao coração de Neemias. E esse sentimento, meu amado, era um sentimento de decepção. Sabe o que é um sentimento de decepção? Um sentimento de decepção é aquele sentimento que traz desgosto, é aquele sentimento que gera mágoa, é aquele sentimento que gera desalento. É um sentimento que foi entrando dentro do coração de Neemias e levou Neemias a uma circunstância emocional muito grande. Por isso que Neemias ele senta, por isso que Neemias ele chora, é por isso que ele lamenta. Por quê? Aleluias. Porque dentro dele havia uma decepção profunda. Ele amava a sua terra, ele amava o Deus que ele servia, ele amava o Deus que ele adorava, ele amava o seu povo. E ali aquele sentimento começou a corroer Neemias. E o sentimento de decepção toma conta de Neemias. Sabe, amado, eu acredito que teve um momento na vida da Stephanie que ela passou pelas suas decepções. Ela passou por aquele momento onde pessoas que ela achava que poderia contar, e na hora que ela precisou não estava ali. Ela passou pelo momento onde aqueles que diziam: ei filha, não pode contar, como diz no ditado popular de hoje, estamos juntos, ou tapinha nas costas. Mas não tinha ninguém ali. Mas isso não impediu a Stephanie de parar
Isso não impediu ela de recomeçar, porque aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, ela tem que verdadeiramente, ela tem que ser executada. Ela tem que ser aperfeiçoada, e quem aperfeiçoa é Deus. Por isso eu quero te dizer uma coisa, você que me ouve, eu não sei qual é o sentimento que tem brotado em teu coração. Eu não sei se você começou algo e parou. Eu não sei se você começou algo e falou, mas não vai dar certo, não é dessa maneira, não é desse jeito. Eu quero te dizer uma coisa na autoridade do nome de Jesus Cristo, querido. Ei, é tempo de você se levantar, é tempo de você deixar a decepção de lado, é tempo de você deixar a mágoa de lado, porque tem um homem chamado Jesus, que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Tem um homem chamado Jesus, que veio verdadeiramente para mudar a tua história, como mudou a história de Jerusalém através de Neemias. Eu quero dizer para você o seguinte, filho. O segundo sentimento foi um sentimento de arrependimento. Arrependimento, porque a Bíblia diz, ela é clara no decorrer dos versículos, que Neemias, ele ora a Deus. E Neemias, quando ele começa a orar a Deus, ele começa a recitar o conhecimento que ele tinha da palavra, da Torá judaica. Ele tinha o conhecimento da lei, então ele sabia o Deus que ele servia. E quando ele lamenta, quando ele chora, que ele termina de jejuar, ele disse assim, e disse, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Você vê que Neemias, ele ora, mas ele reconhece, ele sabe, ele entende, ele vê ali. Então Neemias, ele entende. É gerado nele um sentimento de arrependimento. Agora, arrependimento por quê? Porque ele entendia que o que acontecia na nação de Israel acontecia porque muitos estavam fora. Muitos estavam não estavam guardando os estatutos. Não estava vivendo uma vida de obediência, não estava vivendo uma vida com Deus, não estava tendo uma vida no altar. Ei, eu estou dizendo para você que é possível recomeçar mesmo diante de um sentimento de decepção. É possível recomeçar, mas tem que gerar em você arrependimento daquilo que você errou, daquilo que você falhou. Tem que ter um sentimento de arrependimento, senão não adianta nada. Quando nós olhamos para a palavra arrependimento, a palavra arrependimento, ela é de origem grega, é uma palavra chamada metanoia. Significa conversão, é uma conversão tanto espiritual como como um bem como intelectual. Então ela é arrependimento, ela é tanto aqui dentro, como ela também é uma mudança de mente. Se arrepender não é um choro de emoção. Se arrepender não é apenas um sentimento de emoção, não. Se arrepender é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, é uma mudança de temperamento, é uma mudança de caráter, é uma mudança. Eu quero dizer para você que recomeçar é fácil, a partir do momento que você se arrepende. Você sabe qual é o outro sentimento que eu vejo dentro do coração de Neemias? É um sentimento de esperança. E quando nós olhamos para a palavra esperança, nós vemos que a palavra esperança ela indica um ato de esperar alguma coisa. Pode ser até mesmo um sinônimo de confiança, sabe? Ou seja, quando nós esperamos alguma coisa, então quando você tem esperança, é onde você espera algo de alguém. Você espera algo de alguém. Eu não quero que você espere do ser humano em si, não. Espere de Deus. A Bíblia diz em
João capítulo 3, que tudo que nos é dado do céu. A Bíblia diz, o salmista fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, lá no Salmo de número 125, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. É tempo de você entender que a sua esperança, ela tem que estar em Cristo, elas têm que estar no Deus Todo-Poderoso. Jeremias fala lá no capítulo 17, do verso 7, que bem-aventurados que perseveram na provação, porque depois de aprovado, receberá. Perdão. Tiago, capítulo 1, verso 12. Jeremias vai dizer assim, ó: bem-aventurado o varão que confia no Senhor e que a sua esperança está no Senhor. Ei, você que me assiste, ei, você que me ouve, é possível recomeçar e é possível ter esperança, porque há um Deus que zela por você, há um Deus que zela por mim, há um Deus que cuida de nós. Agora eu quero que você entenda algo, porque depois de tudo isso, quando nós entramos no capítulo 2 de Neemias, nós vemos acontecer algo, porque Neemias, ele vai diante do rei, o rei avista a sua face triste, e o rei pergunta o que ele quer. E quando o rei pergunta o que ele quer, meu amado, quando o rei pergunta o que ele quer, o rei vê que ele não está em si, ele não está normal. E por ele não estar normal, alguma coisa aconteceu. E o rei olha e fala: Neemias, o que você quer? Falou: rei, minha cidade foi destruída, tudo foi lançado a fogo. O coração de Neemias estava triste, e aparece o semblante de Neemias. Então, naquele momento, parece que estava tudo acabado. Mas quando Neemias, ele começa a orar, o Deus dos céus, ele começa a abrir a porta para Neemias. E algo começa a acontecer, porque tudo aquilo que estava destruído, tudo aquilo que estava acabado, tudo aquilo que estava desesperançoso, meu amado, agora Deus levanta Neemias para poder recomeçar tudo aquilo que foi destruído. Eu quero dizer algo para você. Neemias, ele teve um sentimento dentro dele que foi um sentimento de empatia, um sentimento de compreender aquilo que estava se passando em Jerusalém. A mesma coisa eu quero dizer que Deus, ele tem a capacidade de ouvir os teus sentimentos. E eu quero, no nome de Jesus, ser boca de Deus aqui para dizer que você que me ouve, você que estava desistido, você que achou que não dava certo, você, da mesma forma que Deus abriu uma porta para Neemias, para ele recomeçar, para ele glorificar, para ele entender e saber que havia um Deus que zelava por ele, em nome de Jesus, ele abre a porta para você hoje. Ele abre a porta para o teu recomeço. Ele abre a porta para a tua vitória. Ele abre a porta para o teu milagre. Por isso, em nome de Jesus, eu quero nesta hora, amado, declarar sobre a tua vida uma palavra profética de recomeço, uma palavra profética de ânimo, uma palavra profética para que você possa se levantar. Chega de decepção, chega de agonia, chega de mágoa, chega de choro. Eu venho ser boca de Deus para te dizer: levanta-te, coloca de pé, levanta-te, coloca de pé. É tempo do recomeço, é tempo de uma nova história. Uriash, Urianjo, Kelemanderas, Neio Malastrias, Arion Menécia. Que o Espírito de Deus possa encher o teu coração de graça, possa encher o teu coração de fervor, possa encher o teu coração. E da mesma maneira que Deus abriu as portas para Stephanie recomeçar, eu profetizo no nome de Jesus, Ele vai abrir as portas para a tua vida, para uma nova história, para os teus sonhos. Eu espero que você possa ter absorvido um sentimento. Eu quero transmitir para você, Neemias viveu sentimentos, eu quero transmitir um de coragem. De coragem. A Bíblia diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende coragem.
Tem de coragem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. No nome santo de Jesus. Eu quero agora que você fique em espírito de oração. Que eu quero orar por você. Eu quero aqui deixar esta palavra no seu coração. Ore comigo nesse momento. Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, Senhor, nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós levamos a nossa voz a Ti em oração para agradecer. Agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado. Agradecer ao Pai pelas Tuas maravilhas. Agradecer ao Pai pelo Teu sobrenatural. Agradecer ao Pai porque o Senhor tem feito coisas grandes e fortes em nosso meio, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Te damos graças, meu Deus, por todo aquele que nos ouve nesta hora. Que o Senhor possa ir de encontro em cada coração. Que o Senhor possa quebrar cadeias, grilhões, lançar por terra principados, potestades, para que o nome do Senhor possa ser bendito para todo sempre. E que da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor deu a oportunidade a Neemias, deu a oportunidade a Stephanie, dê a oportunidade a esse, Senhor, a esse que aí está. Senhor, te agradecemos por esse momento onde tivemos o privilégio de te adorar. Te agradecemos, Senhor, por cada um que aqui nesta hora, meu Pai, está, Senhor, em oração, em intercessão. Assim, meu Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Stephanie. Obrigada, meu pastor. Vamos louvar o Senhor? Coloca a mão no teu coração aí, assistindo essa live mesmo. Continue nesse mesmo espírito, vamos adorar ao Senhor. Pastor, você pode levar isso aqui para lá para mim? Por favor. Jesus está conosco.